Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo prescindente que o Espírito de Deus abre de estar me expressando em minha fala, em vossa vida, em Cristo Jesus, nesta noite de segunda-feira, que estou aqui no meu canal do Instagram. Já peço para todos os inscritos no meu canal, quem não se inscreveu no meu canal do Instagram, se inscreve, porque eu preciso de muitos inscritos para que eu não possa perder o meu canal. Então eu peço aí para as pessoas que ainda não faz parte do canal, mas vê as lives, se inscreva no meu canal, né? No nome de Jesus, né? Peço aí que você se inscreva, né? Você que pode se inscrever no meu canal do Instagram, né? Que é Josué Guimarães da Rocha, né? Você se inscreve aí no meu canal do Instagram, né? E se inscrevendo, também já não esquece de se inscrever no meu canal do Facebook, né? E também o meu canal @Pastor Josué Teologia, meu canal do YouTube, né? Eu peço aí pessoas que podem se inscrever. Amém? Eu quero agradecer aos ouvintes, às ovelhas, às pessoas, os cooperadores, por estar me seguindo aí pelas minhas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo meu canal @Pastor Josué Teologia. Aqui o meu canal é Josué Guimarães da Rocha, DRAS, né? É esse, né? É só adicionar aí para ter seguidores no canal do Instagram. Que Deus abençoe a todos, cooperadores, ouvintes e pessoas que vai estar me ouvindo de forma precisa, cordial, viva, santa, única e precisa. Também eu quero deixar minha gratidão à majestade eterna por graciosa e viva, né, oportunidade viável que a majestade me concede de estar me expressando em minha fala, né, sobre esta live em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. A apostila que nós vamos tratar hoje é sobre as maiores lições de Jesus. Vamos tratar sobre ela, né? Hoje o tema é justiça e misericórdia. O filho pródigo. Então eu já vou começar aqui para que nós podemos entender sobre esta live, essa colocação pacífica e notória aqui no Instagram. Hoje vamos tratar sobre o filho pródigo e também sobre a justiça e a misericórdia, né? Então é isso que essa live está aqui, né? Vamos fazer todas as parábolas de Jesus citada e colocada no texto gritante das Escrituras Sagradas. Então eu já quero começar aqui falando um pouquinho o que é justiça e o que é misericórdia, biblicamente falando. Então vamos ao contexto, ao texto, realmente ver o que é justiça. O ato singular de misericórdia é a compaixão, vírgula, e o estado imutável de compaixão. É a misericórdia, ponto. Este é o grande ministério de um Deus que revela a sua ternura perante a fraqueza humana, ponto. A sua justiça consiste em sarar as feridas abertas no coração de cada homem, ponto. Agora vamos aqui, né? O que significado da justiça e misericórdia, ponto de interrogação. A justiça exerce que se dá a cada um aquilo que há de devido, vírgula. A misericórdia, vírgula, porém, vírgula, pede que se dê ao outro também aquilo que não é devido, né? A misericórdia perde o padrão pelo dano recebido e pela injustiça sofrida. Ponto. Misericórdia é justiça. São duas faces
da mesma moeda, duas faces da mesma moeda, ponto e vírgula. Uma não pode passar sem a outra, ponto. Vamos lá. Qual é o verdadeiro significado da palavra misericórdia, ponto de interrogação? Vamos lá. Misericórdia é um termo amplo que se refere a benevolência, vírgula, perdão e bondade em uma variedade de contextos éticos, vírgula, religiosos, vírgula, sociais e até mesmo legais. Ponto. As 7 obras de misericórdia são por Franz Frankfurt, vírgula, o jovem de 1605, ponto. Então, deixo para você aí esta palavra para você acompanhar. Então, começamos aqui o que é, e já passei para você o que é realmente misericórdia e justiça para você aprender. Agora vamos, simplesmente para o filho pródigo. Eu vou ler aqui na apostila, depois eu vou para a Bíblia. Diz assim, o filho pródigo. Naquele momento, vírgula, Jesus estava ensinando uma multidão, vírgula, incluindo fariseus e escribas, vírgula, que os criticavam por se associar com pecadores e cobradores de impostos. Ponto. Foi então que ele contou a parábola do filho pródigo. Ponto. Jesus começou a história de um homem que tinha 2 filhos. Ponto. O filho mais jovem pediu sua parte da herança. Partiu para uma terra distante, vírgula, aonde despertou tudo que uma vida de excessores e pessoas, ponto. O filho pródigo gastou toda a sua herança em prazeres, vírgula, enquanto uma grande fome atingiu a terra, vírgula. Ele se viu em desespero, vírgula, e trabalhando como alimento de porcos, vírgula, uma porção humilhante para um judeu, ponto. Então você pode ver que o filho pródigo, ele dá uma colocação sobre o filho que é simplesmente uma base do filho errante, porque o filho pródigo é aquele que se arrepende. Então o filho pródigo é aquele que faz besteira. E o filho prudente é aquele que ouve o seu pai, escuta o seu pai, ouve com o coração, guarda a palavra, para que não venha errar e pecar diante do seu pai. Então o filho pródigo é aquele que erra, falha. Ele pediu toda a sua herança. Você pode ver que tinha 2 filhos. Um era pródigo, que é aquele que saiu, e o outro era obediente. O outro obediente permaneceu obedecendo seu pai, e tudo que era do seu pai também era do seu filho obediente. E o filho pródigo não. Ele pegou e pediu para o seu pai a sua parte da herança, que ele tinha, porque também era filho de sangue, e o pai deu para ele. E ele foi pegar tudo aquilo que ele tinha, toda a sua herança, toda a sua riqueza, todo o seu bem que o seu pai ofereceu, todo o seu dinheiro na sua herança, e foi se prostituir, foi gastar nas noitadas das noites, e foi gastar nos bar da vida, e gastar por aí com amigos, entre aspas, amigos que não é amigos, e que simplesmente foi gastar tudo que tinha, tirar uma onda e até mesmo, segundo a linguagem dele, divertir, eu vou curtir um pouco com a herança que meu pai me deu, e com isso, quando ele tinha a herança que o pai ofereceu, que é o filho pródigo,
Ele era cheio de amigos, entre aspas, porque não é amigo, né? Somente conhecidos que fingiam ser um amigo dele, mas não é amigo, é um conhecido, né? Enquanto ele estava bancando bebida, enquanto ele estava bancando a festa, enquanto ele estava bancando, né, o luxo dos amigos, os colegas, que entre aspas não é amigo, né, são falsos e mentirosos, ele estava ao redor de pessoas que o amavam. E mulheres que gostavam dele, entre aspas também, porque não é amor, é uma paixão passageira. E ele estava gastando tudo aquilo que o pai o deu, que o pai o colocou em sua mão. E biblicamente, o pai deu e ele foi gastar com mulher, com a noitada, com bebida, foi se prostituir, né, na colocação pacificamente, foi gastar toda a sua herança, todo o seu bem. Mas o dinheiro, ele acaba. Se não tiver investimento e não souber usar a cabeça, o dinheiro acaba. Tem que saber usar o dinheiro e saber investir nas coisas que vai dar lucro para você naquele investimento. Porque senão você vai perder tudo que você tem. Então, biblicamente falando, ele não investiu. Ele gastou, saiu, desobedeceu o pai e o outro não. O outro permaneceu na presença do pai, obedecendo, fazendo de tudo que o pai mandava, e o pai sempre se alegrava com o outro, porque o outro fazia o que o pai mandava. E o filho pródigo não, mas o filho obediente fazia. O filho pródigo pegou a sua herança e saiu, fugiu, saiu fora, pegou, foi embora. E foi gastar, se prostituir, né? Foi gastar na farra. E com isso ele perdeu. E ele se encontrou numa situação muito crítica, pacífica, que foi simplesmente, né, uma situação humilhante, que é alimentando de porcos, quer dizer, bolotas de porcos, né? Ele estava se alimentando, viu? Uma porção humilhante para um judeu, ponto. Então, ele estava se alimentando de bolotas, de porcos, né? Que é simplesmente uma colocação do texto, que é uma humilhação para uma pessoa que é judeu. Porque judeu não come carne de porco, porque o demônio entrou no porco, né? E tem outras tradições por trás disso, porque que não come a carne do porco. Então, simplesmente era humilhante a fase que ele estava e a vida que ele estava. Aí qual é a pergunta que não quer calar? Cadê seus amigos? Cadê aqueles que fingiam ser seu amigo? Cadê aqueles que fingia, né, que fingia ser alguém próximo? Cadê aqueles que dizia que gostava dele? Cadê esse tanto de mulher que vivia ao redor dele? Acabou. Tudo uma ilusão. Só estava com ele porque ele tinha dinheiro. Porque ele estava bancando luxo. Porque ele estava pagando bebida. Porque ele estava pagando para aqueles que falavam que era amigo, mas não era amigo. Então, biblicamente, tem gente que é assim, e hoje, voltando esta palavra por dias atuais de hoje, tem pessoas que não é assim. Enquanto você tem, enquanto tu está com dinheiro, enquanto você tem, tu é cheio de pessoas falsas ao teu redor. Mas quando o dinheiro acaba, quando a condição financeira vai embora, quando tu fica numa situação crítica e difícil, não tem um filho de Deus que possa estender a mão para te ajudar. Só se Deus mandar alguém, enviar alguém por misericórdia, para te abençoar e para tirar você daquela situação que você se encontra. Aí você vai refletir e você vai pensar, realmente, não vale a pena. Se há pessoas que vivem no mundo perdido, no mundo de ilusão, é como o filho pródigo, está fora da presença do pai. E fora da casa do pai, o diabo te quebra. Fora da presença do pai, você é uma presa fácil. Fora da presença do pai, o diabo te arrebenta. O diabo vai para cima de você com tudo. Porque você não tem a proteção do pai, o carinho do pai, o amor do pai. Mesmo que o amor venha te exortar, porque o amor faz isso. O amor verdadeiro. Ele exorta, né? Ele fala o que é. Mesmo que tu não gosta, mas o amor é isso, é zelo, é cuidado no amor. Então na casa do pai tu tinha tudo. E você vai sair pedindo a sua herança, o pai vai te dar, com certeza. Pega aí e vai. E ele vai farriar, gastar, mas um dia o dinheiro acaba. Um dia a condição vai embora. Um dia o dinheiro vai,
desaparecer, acabou. Portanto, gastar e não investir. E por isso, ele vai se arrepender. E esse rapaz, que é o filho pródigo, se encontrou numa situação crítica. Uma situação muito difícil. E este homem, que era o pai dele, tinha vários patrões que trabalhavam, vários empregados, né, que trabalhavam para este homem. Agora você imagina, até os empregados deste homem tinham comida, tinha uma casa, tinha uma vestimenta, tinha uma vida social abençoada. E eles sabendo que o seu filho estava no mundo nas garras de Satanás, na garra de Satã, sendo porventura por aí comendo bolotas de porcos, né, sendo humilhado, uma situação humilhante para um judeu, né, humilhado, jogado à rua, né, junto com os ratos, com barata, com coisas que não era para simplesmente ser colocada. E com isso a humilhação era grande. Esse é o salário do pecado quando nós pecamos. O pecado, ele é como um câncer que come a gente, que destrói e vai comendo o espiritual. Primeiro ele te mata espiritualmente para depois te matar, né, porventura materialmente, que é a matéria humana física. Primeiro ele mata a tua vida espiritual, ele acaba com a tua vida espiritual. Ele destrói a sua vida espiritual. Por que tu acha que o diabo ele investe nas pessoas com bebida, com droga, com maconha, né, com roubo, com assalto, com essas coisas lícitas, né, com prostituição, no adultério, com várias mulheres? Porque essas coisas o diabo usa, né, para prender o ser humano. Várias mulherzadas, bebida, várias coisas errantes e erradas. Então o diabo usa essas coisas para prender. Ele usa o vício dessas coisas para prender o ser humano. Ele prende daquele mundo, a pessoa não consegue sair por conta própria. Se não tiver a ajuda de um pastor, de um homem de Deus, alguém que Deus deu autoridade para expulsar demônio, alguém que Deus deu poder para curar enfermo. A pessoa tem que querer e se esforçar para querer o reino do céu, porque Deus não vai obrigar ninguém a nada que não queira, né? Quem não quer, não quer, ninguém pode ir forçado e obrigado, né? Porque Jesus ele não força, ele bate na porta, eles que são a porta e bato, né? Aquele que ouvir, eu vou entrar, vou cear com ele, vai cear comigo. Então, esse filho deste homem, ele está numa situação difícil, uma situação crítica. E será que é isso que Deus quer dos seus filhos hoje? A desobediência que leva à decadência. Toda pessoa que obedece é submissa. A submissão anda com a obediência. Se eu obedeço, eu sou submisso. Se eu sou submisso, eu sou obediente, né? E eu sou verdadeiro. Então, as pessoas não querem obedecer, né? Acha que o pai está mandando, acha que o pai simplesmente quando fala é porque ele quer mandar mais nas outras, ele quer ter uma voz maior de autoridade, como o pai desse filho pródigo. Não, ele não questionou a ação de ele querer sair. Não está relatado. Ele deu. Se ele quer, eu dou. Não questionou, não perguntou para quê. Tá lá, eu vou te dar a tua herança. Só que o pai sabia que ele ia se arrepender. E não é assim nas igrejas. Não é assim dentro das igrejas hoje. Quando o filho sai, que nós costumamos, quer dizer, alguns têm costume de dizer que desviou. Eu digo que não. Eu digo que não, porque a palavra desviado é o diabo. Desviado é Satanás, que não pode voltar mais na presença de Deus. A pessoa se afastou da presença do Senhor e foi viver a sua vida de pecado. Quer pecar, quer viver uma vida horrenda, uma vida pecaminosa, uma vida mentirosa, uma vida de engano, de pecado, né? Então a pessoa vai e o pai dá, tu quer, eu te dou. Só que é o seguinte, o pai sabia, mas não falou, mas o pai sabe que ele vai retornar. E quando ele retornar, ele vai retornar numa situação crítica, difícil, complicada, que somente Deus pode o erguer e o levantar. Na mesma forma que o pai o recebeu, quando o filho pródigo estava com o pai também vai receber quando ele voltar. De braços abertos, assim, ó. O pai tá de braço aberto para receber o filho que saiu. Basta a pessoa querer
e tomou atitude para o pai abraçar e pegar o filho de volta e ver a vida trágica que simplesmente o filho está vivendo. Aí, as pessoas querem atribuir a Deus os seus erros. As pessoas querem atribuir a Deus as suas falhas, os seus pecados, os seus erros e as suas iniquidades. A pessoa peca, aí Deus é culpado. A pessoa erra, Deus é culpado. A pessoa vacila, dá brecha, Deus é culpado. Aí cita as Escrituras. O que queixa o homem, se não for dos seus deleitos e pecado? O que queixa o homem? Ele mesmo atrai essas coisas para ele, por causa da brecha que ele dá, por causa do pecado que ele dá, ou por causa da brecha que ele dá, e por causa do acesso da brecha que ele se permite. E o pecado cometido tem consequência. Cada pecado tem a sua consequência. É uma consequência que você vai pagar. Deus perdoa o pecado. A consequência, Deus faz a pessoa pagar. A pessoa paga por aquela consequência do erro que ela fez. Então, as pessoas que atribuem a Deus erros, que Deus não tem culpa disso. É o ser humano que peca. Deus, ele alerta, né? O Espírito Santo é tão misericordioso que ele fala, ele revela, ele alerta, ele diz uma vez, ele diz duas vezes, ele diz 3 vezes. Ele fala várias e várias vezes para ver se entra na cabeça, na cachola, para ver se a pessoa entende o que ele fala. Mas gritantemente, pacificamente, dentro do vocabulário das Escrituras e a forma de expressão, a pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer escutar, a pessoa quer permanecer pecando. O salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se eu quero ter vida, somente através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Se eu quiser morte, eu continuo pecando, blasfemando, falando besteira contra Deus, fazendo tudo que a Bíblia manda eu não fazer. Tudo ao contrário. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer eu já faço. O mal que eu quero eu faço, o bem que eu quero eu não faço. Então a dificuldade é grande de obedecer. Essa é a maior questão da igreja de hoje, do povo, né? Obedecer, ser submisso, né? Ouvir mais, guardar, permanecer, mas não. Aí se torna o filho pródigo, me dá tudo que tu me prometeu, toda a minha herança, porque eu faço parte, eu quero a herança. O pai não questionou em nenhum momento. O pai não disse, vai por quê? Não, quer, vai, eu te dou. Tá bom. Mas o pai sabia, o pai tinha consciência que ele ia se arrepender. E Deus não é assim com algumas pessoas? Deus até deixa a pessoa ir, vai, quer ir para o mundo, vai. Vai lá, fica lá. Mas o Espírito Santo sabe que a maioria daquelas pessoas vão se arrepender. E vão querer voltar. E vai voltar com a cabeça baixa, né, sendo humilhado, comendo comida, né, alimento de porco, né, que são bolotas de porco, uma situação humilhante para um judeu. Será que é isso que Deus quer do seu povo? Será que é isso que Deus quer, que pessoas saiam da sua presença? A pessoa, ela simplesmente prova da luz e depois ela mesma prova da luz e depois ela vai provar das trevas. Como é que pode a pessoa provar a luz de Cristo e a pessoa depois sair da luz e provar as trevas? Como é que pode isso? Então essa pessoa nunca teve na igreja porque amava Cristo, porque estava lá por amor voluntário, por
porque ama Jesus, porque quer fazer, quer agradar a Jesus, quer fazer a vontade do Espírito Santo. Não quer. Ela estava lá somente esquentando o banco, todos esses anos, esquentando o banco da cadeira, né, sentada, o que pregava entrava aqui, saía por aqui, não guardava nada, e no fim se torna um filho pródigo, desobediente ao pai, e cai na farra. E quando o diabo destrói a pessoa, porque a pessoa sem Jesus, ela se torna uma presa fácil, se torna uma presa fácil, e a pessoa cai em decadência. Aí o diabo tem todo acesso para destruir aquela pessoa, para matar aquela pessoa, para acabar com a vida daquela pessoa. Porque dinheiro acaba. Condição financeira vai embora. Se não souber administrar, não souber investir, vai embora. Mas a presença do Espírito Santo na vida de um homem, se o homem for fiel, verdadeiro e permanecer, continua. Continua. Amigos pode te deixar. Jesus está com você na pobreza, na riqueza, tendo ou não tendo, ele está do seu lado. Pessoas próximas da sua família podem te trair, negar, cuspir e bater na tua cara. Mas Jesus não. Por tanto bem que tu faz por eles, eles podem te virar contra você. Qualquer hora. Qualquer momento eles podem virar contra você. Ele pode ir contra você. Ele pode ir, né, falar mal de você. Mas Jesus não. Ele sempre vai estar aí, sendo fiel, amigo fiel, uma pessoa, um ser fiel, um Deus fiel, para que você possa ver que Ele quer o seu bem, não o seu mal. Ele quer que você venha ser bem-sucedido, abençoado na presença dEle. Porque a bênção é relativa. Então Deus dá para quem Ele quer. Então somente o Senhor Jesus pode fazer isso por você. Então, cuidado, né? Cuidado quem você coloca na sua casa. Cuidado em quem você coloca dentro do seu patrimônio. Sua casa é para sua família, né? Não para habitação de demônio, para habitação de castra, né? Que no caso legião de demônios. Então vamos entender o porquê que esse filho pródigo fez isso. Ele tomou uma atitude. Deus não vai interferir se você não quiser. Mas ele vai falar, é isso que você quer, tu vai se arrepender. E vai quebrar a cara e vai voltar para Cristo. Então nós temos que entender o que o texto diz, para depois nós entender o que o texto está falando conosco. É uma colocação. Então realmente vale a pena pecar? Vale a pena desobedecer a Deus? Deus fala tanto com certas pessoas, tanto, parece que entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Jesus estava falando sobre uma parábola, diante de uma multidão, né? Incluindo fariseus e escribas, né? Escriba estava naquele momento, e os fariseus também estavam lá ouvindo Jesus contar essa parábola. Falar, pregar, contar, explicar, né? Na expressão, na forma da expressão da fala, no seu dialeto, forma de expressão certa, de colocação. Foi autêntico e verdadeiro nesta palavra. Então, nós temos que prestar atenção. O que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo, mesmo dentro de uma congregação, sentado numa cadeira para cultuar, será que nós estamos sendo esse filho pródigo? Nós estamos buscando a Deus pelo que Ele pode proporcionar? Bens materiais? Casa, carro, não é esse o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro não é carro, não é chave de apartamento, não é chave de moto, não é chave de emprego, não. O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, é o evangelho da salvação, da libertação. Entende? É esse o evangelho.
que eu venho oferecer e pregar o evangelho da justiça, o evangelho da misericórdia, o evangelho que traz o filho pródigo de volta para casa, que ele caiu em si, né? Ele mesmo disse, eu estou aqui sendo filho do patrão, comendo bolotas de porco, enquanto os outros estão lá trabalhando para o meu pai, tendo do bom e do melhor. Mas por quê? A escolha foi de quem? Dele. Aí eu repito a minha fala que eu falei anteriormente. O que se queixa o homem, se não for dos seus deleitos, pecado, falha, gritantemente erro? Aí quer atribuir tudo que não presta a Deus? Como assim? Não entendo. Quer atribuir que Deus não presta, que Deus não é isso, que Deus é aquilo, que Jesus é isso. Não, ele não tem culpa de nada. Ele é muito bom e misericordioso conosco, que nos dá chance, várias e várias chances, várias e várias oportunidades. Fala, revela. Usa profeta verdadeiro. Fala muitas vezes, alertando porque não quer o mal, quer o bem. Quer ver nós abençoados em sua presença, libertos, salvos, buscando o reino dele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quantos dentro de um ministério não estão como esse filho pródigo? Perdido em si mesmo, né? Só está o corpo, a matéria, lá no banco. Porque a cabeça e o coração está longe de Deus. Só está por interesse. Nem ligado no culto fica, nem ligado na palavra, tem uns que fica despercebido. Não fica, é complicado. Então, o pecado destrói. É um câncer que vai te comendo, ele vai se alimentando das palavras, do pecado, e o pecado só crescendo, e a pessoa só se afundando. Entenda, né? Tudo isso que eu disse, o diabo usa essas coisas para prender o ser humano, né? Para destruir o ser humano, para acabar com o ser humano, para cegar o ser humano. Ele fica igual assim, ó, cego. Como é que um cego pode guiar outro cego? Não guia. Ambos vão cair no buraco. Então, como é que um cego pode guiar outro cego? Não guia, não vai guiar. Vai cair feio. Vai se arrebentar os dois no buraco. Então, por isso que eu digo, se atenta. Abre os seus olhos espirituais, enxerga. As coisas que é maligna. As coisas que não é maligna. As coisas que é Deus, que não é. Tem que ter uma distinção, uma diferença, uma separação. É quando o trigo e o joio. O joio cresce com o trigo. Ambos têm a mesma aparência. Tem que crescer junto. Mas o trigo é como o joio? Não. E o joio é como o trigo? Não. Pode ter aparência, pode crescer junto, mas não é igual. O trigo já serve para quê? Para fazer bolo. E o joio? Para ser pisado e ser jogado fora. Porque não tem nada dentro. E aí? Então, ter aparência de cristão não quer dizer nada. Ter a forma de cristão não quer dizer nada. Andar como cristão, com a Bíblia debaixo do braço, não quer dizer nada. Se tu não for liberto, não for livre, não adianta nada. Primeiro tu vai confessar teu pecado, né? Aquele que confessa e deixa, alcançará, não vai alcançar, alcançará. Ao que? A misericórdia. Está no pretérito futuro. Alcançará não é alcançar. Alcançar é agora. Alcançará é lá na frente. Eu vou lutar depois que eu me arrepender para alcançar a misericórdia. Está no pretérito futuro.
E aí? Essa é a questão. É a colocação do texto gritante ao texto na colocação pacífica. Então muitas pessoas acham que não é. Tem que se arrepender, né? Depois de se arrepender vai ser liberto, é um processo delicado, tem que querer, tem que se esforçar, tem que lutar para querer a libertação. Então muita gente se engana do evangelho, né? Então assim, biblicamente falando, é isso que eu disse, a pessoa que é ignorante mesmo. Que a ignorância é péssiez. Péssiez é a ignorância. Porque tudo que eu ignoro é porque eu não conheço. Se eu ignoro a Bíblia é porque eu não conheço a Bíblia. Se eu ignoro o Espírito Santo é porque eu não conheço o Espírito Santo. Se eu ignoro Jesus é porque eu não conheço Jesus. Se eu ignoro Deus é porque eu não tenho intimidade com Deus, nem com Jesus, nem com o Espírito Santo e nem com a verdade. Aí é péssiez, a ignorância mata o homem. Eu não conheço, eu vou ignorar. Eu não sei o que é, eu vou ignorar. Eu não sei o que é realmente, eu vou cuspir, chutar, xingar, falar mal, porque eu vou ignorar. Aí Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que é numa colocação simbólica, no simbolismo, né? O Cordeiro. Então, ele foi autêntico e verdadeiro, por isso que muitos não gostou, porque ele falava o que era, não o que não era. Então, muitas vezes, nós temos que ver o erro gritante que nós cometemos, para depois querer culpar. Querer apontar um Deus misericordioso que deu seu filho para morrer na cruz por mim. Me dá várias e várias oportunidades para eu mudar de vida. E Deus é culpado de quê? O que queixa o homem? Se não for dos seus deleitos, pecados, erros, falhas gritantemente. Então tá aí, ó. Então, quando eu erro e falho, né, a culpa é minha, eu que dei brecha, eu que vacilei, fui eu que não vigiei. Não, Deus não tem culpa disso. Culpado é eu. Né? Culpado sou eu. Então entenda a colocação. Né? Não seja como esse filho pródigo, que fez tudo como queria, o pai não questionou, o pai não falou nada, deu para ele, que a herança pega. Mas o pai sabia que o dinheiro vai acabar. O pai sabia que ele ia ficar em uma situação difícil. E o pai sabia que mais cedo ou mais tarde, ele ia retornar para casa. O filho rebelde sempre retorna à sua casa. Então, o filho pródigo retornou para casa. Né? Então, quantos aí que eu não vi, que não retornou, que pediu até perdão, porque retornou. Então sempre está voltando para casa, porque não acha um alimento em outro lugar. Não tem aquele cuidado que tinha naquele lugar. Não tinha o zelo, o amor, a responsabilidade, o falar a verdade, o corrigir como é para ser corrigido. Então, eu quero deixar para você essa parte e vamos descendo aqui para nós ter a compreensão deste texto, amém? Vamos lá. É maior a miséria e a fome, vírgula. O filho pródigo refletiu. Quer dizer, tudo que ele passou foi para ele refletir. O filho pródigo refletiu. Ele refletiu, né? Uma reflexão. Ele refletiu sobre a sua situação e se arrependeu de sua escolha, ponto. Decidiu, então, retornar para seu pai, que eu disse, foi aí que eu disse, confessando seus pecados e planejando pedir para ser tratado como 2 empregados, ponto. Quando o filho ainda estava longe, seu pai ouviu e correu para encontrá-lo, ponto. Em vez de repreendê-lo, o pai o recebeu com amor e compaixão
que é misericórdia no caso, vírgula, abraçando e beijando, ponto. Ele ordenou que roupas novas fossem trazidas e uma festa fosse preparada para celebrar o retorno do filho perdido, ponto. Quer dizer, ele viu o filho de longe, correu, abraçou. Ele não julgou, ele não condenou, ele não deu sermão, ele não brigou, ele não bateu, ele não xingou, não amaldiçoou o filho pródigo. Ele abraçou o filho dele e fez o quê? Pediu para os empregados, porque o filho dele se botou numa condição de empregado. Meu pai, vê para mim um emprego aí, para mim que eu venha trabalhar igual os empregados. O pai negativo. Correu lá, mandou prepara as vestimentas, o abraçou, o beijou. Tudo que ele pecou foi para reflexão dele. É para reflexão, para ele pensar, vale a pena sair do conforto do meu pai, pecar diante do meu pai, sair fora da presença, largar a presença por besteira, por coisas que não tem colocativas e nem colocação? Não tem, não tem, tem que aprender. E o pai o beijou, mas não deu, não o repreendeu e nem pagou sermão para ele. Mas beijou, abraçou e mandou: prepare vestes limpas, prepare aí para o meu filho. E outra coisa, mandou preparar as vestes para ele, limpas, novas, cheirosas. Ainda mandou: vamos fazer uma festa. Novas fossem trazidas e uma festa fosse preparada para celebrar o retorno do filho pródigo, ponto. Quer dizer, um retorno para o filho pródigo, porque o filho pródigo que estava perdido retornou à casa do pai. Então nada além, né? Nada além do que ser mais justo do que fazer uma festa para quem estava perdido. Mandou: prepare as vestimentas novas, que é roupas, né, túnicas novas, para ele vestir. E mandou: vamos fazer uma festa, porque meu filho estava perdido até aquele momento. Mas ele acabou de se encontrar, quer dizer, celebrando o retorno do filho pródigo, ponto. O retorno para a casa do pai. Quando uma pessoa sai da presença do pai, que é Deus, e vai para o mundo e fica afastado da presença, e quando retorna, nada além e nada mais do que ser mais justo do que a pessoa simplesmente, numa colocação, fazer uma festa, tratar com honra, porque a pessoa voltou para a presença do Pai. Ele estava perdido. E aqueles que estão dentro da congregação ficam com raiva. Ah, o cara chegou agora e já está fazendo uma festa para ele. Chegou hoje, estava no mundão perdido, já tem tudo. O pai manda matar um carneiro, faz aquela festa, né? Mata um carneiro inteiro aí para celebrar, mata um boi também para celebrar, bota túnicas novas no filho pródigo, e eu, que estou aqui todo dia, que faço a vontade do Pai todo dia, e eu, que nunca desobedeci o Pai, que nunca falei um A, nunca nem reclamei por situações que passo. O Pai nunca matou um cordeiro, um cabrito, uma vaca, um boi, para celebrar que eu sempre estive aqui do lado dele. E meu irmão não. Pega a herança, sai fora, gasta na raparigagem, fica por aí vadiando, andando por bar e bar, e mesa,
faz o que quer, gasta tudo. E quando volta, volta sendo celebrado, ó, palmas para tu, abraçado pelo pai e ainda é beijado pelo pai. O filho que fazia tudo se sentiu ofendido. Meu pai nunca matou para mim um cordeiro, um cabrito. Nunca matou uma vaca, um boi para celebrar que eu sempre estive na presença. Aí o pai olha, entenda, é justo o que nós fazemos porque o teu irmão estava perdido. O teu irmão estava perdido. Por acaso você está perdido? Por pai promover uma festa para tu? Tu está, não está. Aí o pai explica para o filho que está questionando o retorno do outro irmão, do outro filho dele. É justo o que nós fazemos para que ele se alegre. Porque ele estava perdido no mundo de ilusão e acabou de se encontrar. Mas você não. Você sempre esteve aqui comigo, diante de mim, trabalhando na minha presença. Então, o que é meu é seu também, meu filho. Não se preocupa com isso, não. O que é meu também é seu. Tá? O que é meu pertence a você. Não se preocupe, mas é justo que teu irmão venha ser recebido com honra. Porque ele acabou de ser encontrado, porque estava perdido num mundão de engano, num mundão de destruição. Foi isso que o irmão não entendeu. E ele questione quantas pessoas que não é assim. Pessoa acabou de confessar Jesus, chegou hoje, já é abençoado, Deus já está honrando, Deus já está dando vitória. Entenda, ele estava perdido e se encontrou. Você está na casa, o pai está com você todo momento, o que é do pai é teu, o que o pai tem é seu. Você está lá, na presença, fielmente, na busca, na intimidade. Você não é perdido para se encontrar. Você é firme, está na rocha, está na presença. Por isso que muitas pessoas não entendem. Ainda fica com raiva quando o filho retorna para a casa do pai. Fica não. Se alegra. Se eu tô com o pai todo dia, que necessidade tem do pai fazer uma festa para mim? Porque tudo que é do pai é meu. Mas eu tenho que me alegrar com o meu irmão que estava perdido e se encontrou. E é justo que faça para ele. Entende agora? Olha a colocação. Vamos descendo aqui. O filho mais velho, olha aí o que eu acabei de falar. Vamos lá na história? Olha só. O filho mais velho, vírgula, que havia permanecido fiel ao pai, vírgula, ficou indignado, ó, ficou indignado com a recepção calorosa que seu irmão recebeu, ponto. Ele se recusou a participar da festa, vírgula, expressando amargura e ressentimento com o pai, ponto. O pai tentou consolar o filho mais velho, vírgula, explicando que tudo que ele possuía sempre foi dele. Eita, é forte, ó, é dele, vírgula. E o que a
celebração era necessária porque o seu irmão estava perdido e foi encontrado, vírgula. Estava morto e voltou à vida, porque estava no pecado. O pecado mata, o pecado escraviza. Ponto. Essa parábola, vírgula, é uma das conhecidas, das mais conhecidas, ensinadas por Jesus, vírgula. Transmitiu uma mensagem de perdão, vírgula, amor incondicional e graça divina, vírgula, independente do quão longe possamos nos afastar de Deus, ponto. Tá aí para você a conclusão do que eu disse. Aí. Ele ficou cheio de raiva. Ficou amargurado. Ficou nervoso. Ficou indignado. Se indignou. Porque o pai o celebrou com a festa. O pai comprou túnica, mandou botar roupa nova, mandou matar um cabrito, um cordeiro, para poder assar, convidaste, fez aquele festão com fogueira e tudo. E o filho mais velho estava todo dia obedecendo o pai. E o pai nunca fez uma festa para celebrar. Agora, quando o irmão mais novo, que é o filho mais novo no caso, que quem ficou indignado foi quem ficou indignado na história foi o filho mais velho. O filho mais novo retornou. Ele ficou indignado, puto, ficou por aqui. Como é que meu pai faz uma coisa dessa? Como é que o meu pai tem coragem de celebrar uma festa para esse aí? Aí o pai entenda, teu irmão estava perdido, se encontrou. Estava morto e tem vida agora. Por quê? Porque o pecado mata. Porque o pecado escraviza. Porque o pecado ele dá uma condição de escravidão dentro de você. Você pode ter tudo, riqueza, carro, mansão, pode ter 10, 30, 50 mulheres, pode ter o que você quiser. Você pode ter o que você quiser. Mas sempre vai ter aquele vazio, aquele oco, aquela coisa vazia dentro de você. Não é preenchido. Com Jesus, não. Com Jesus, você não tem todo esse luxo, não tem tudo isso, mas você tem paz no interior. Você é preenchido pelo Espírito Santo. E o filho mais velho não entendeu a colocação. E o pai explica, tudo que é do pai é teu. E o pai tentou consolar o filho mais velho, explicando que tudo que ele possuía sempre foram dele. Há um porquê ficar triste? Há um porquê ficar magoado? Há um porquê ficar entristecido com isso? Não. É necessário. Assim é quando o irmão nosso da igreja cai e sai da igreja e vai para o mundo, sai da congregação do justo e volta às práticas erradas da ignorância que um dia Deus o tirou. E ele fica no mundo bebendo, se prostituindo, nas garras de Satã, escravizado pelo pecado, amarrado. E quando ele tem um retorno de volta como filho pródigo, as pessoas ficam indignadas. Né? Fica indignada porque ele volta agora e Deus já está provocando uma festa, Deus já está honrando ele. E eu que estou aqui 24 horas com o pai nunca fez nada por mim. Tudo que é meu é teu. Tá reclamando de quê? E aí?
Então a live aqui essa noite é a justiça e misericórdia e o filho pródigo. O filho pródigo que eu estou pregando para você. Assim não somos nós, alguns, que saem da presença de Deus? E logo possamos nos afastar de Deus? E Deus não está sempre assim com o braço aberto para a gente, ó, para nos acolher? Para nos abraçar de volta? Com todo amor? E muitos jogam esta oportunidade no lixo. Tem oportunidade que só vem uma vez. Não tem mais. Então agarra essa oportunidade que o Espírito Santo te concede. Tu pode jogar sinuca, tu pode jogar baralho, tu pode jogar dominó, tu pode beber cerveja, tu pode beber pinga, tu pode fumar, tu pode se prostituir com várias mulheres, tu pode ser um adúltero, tu pode ser um prostituto, tu pode cometer tudo que é ilícito, tudo que a Bíblia fala que é pecado, mas você não é preenchido por essas coisas. Tu não é preenchido. Sempre terá um vazio e em cima outro vazio e no vazio outro buraco e um abismo chama o outro, e o abismo só aumentando e o abismo só puxando, um chama um abismo chama o outro. E aí? Um abismo chama o outro. Tu nunca será livre se o Filho não vos libertar. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará, vírgula. 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí? Tu pode ter o que for, pode ir para frevo, pode para onde você quiser. Pode beber até desmaiar, pode beber até cair. No outro dia, o vazio fica até pior, porque um abismo puxa o outro. Ó. Agora, com Jesus, tu é preenchido. Deus te preenche. O vazio que tu tem hoje, com Jesus, tu não vai ter. Tu é preenchido. Te completa. E muitos não querem, mas quer permanecer na prática do pecado. Então não reclama quando a consequência do pecado bater na tua porta. Entendes agora? O que queixa o homem, se não for dos seus deleitos, pecados e erro? Está se queixando de quê? Peca, dá lugar, dá brecha, ainda vem se queixar? Então, assim são alguns que retornam, que tem chance ainda, né? Alguns que estão no mundo afastado, porque desviado é o diabo que não tem retorno. Alguns que estão no mundo afastado, Deus tem até misericórdia de trazer de volta para a presença dele. E tem uns que nem chance tem. Já morre logo do jeito que está. Afastou, saiu fora, virou gentil, porque gentil é ímpio. Virou gentil, vai morrer assim. Pronto, acabou. Que não tem chance, não tem oportunidade, não tem nada. Pense. Qual é o filho que tu está sendo? O filho pródigo ou o filho obediente? Pense bem. Filho pródigo se arrebenta. Ele teve que quebrar a cara, se arrebentar todinho, para depois ele cair em si. Olha o que o pecado tem para te dar. Alimentos de bolotas, alimentados por bolotas de porco.
que significa pecado. Por causa de quê? De lama, de lavagem. Porco gosta de lama e lavagem. É o pecado. O pecado te escraviza, te humilha, te joga no chão, te deixa como um lixo, como nada, como ninguém. O pecado te esfola vivo, te destrói, acaba com a tua moral. Mas a graça nos proporciona. O perdão, o amor e o perdão de Jesus nos dá vida. Nos faz florescer, nos faz crescer, nos faz uma nova pessoa. Vale a pena pecar? Reflita aí, pensa, para um minuto aí e fica refletindo. Vale a pena? Gravamos aqui no Evangelho de Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 11, só mesmo para dar o cumprimento. As parábolas do filho pródigo. É o que está escrito aqui na apostila. Mesma coisa. Mas estou deixando para você aí o versículo, se você quiser assim ler. E disse, dois pontos, um certo homem tinha 2 filhos, ponto. O mais moço deles disse, pai, 2 pontos, pai, vírgula, dai-me a parte da fazenda que me pertence, ponto. E ele repartiu por eles a fazenda, ponto. Versículo 13. Vírgula, poucos dias depois, vírgula, o filho mais novo, vírgula, ajuntou tudo, vírgula, partiu para uma terra longínqua, que é longe, e ali despediu, vírgula, e a sua fazenda, vírgula, e vivendo desoladamente, ponto. Versículo 14, vírgula, vendo ele gastando tudo, vírgula, houve naquela terra uma grande fome, vírgula, e começou a padecer necessidades, ponto. Né? Versículo 15, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, e o qual o mandou para seus postos apacentar porcos. Mandou ele apacentar porcos, ponto. Vamos lá, 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Olha o que o pecado faz, humilhou ele. Sendo um judeu, isso é humilhação, né? Vírgula. Um judeu, né? Sendo humilhação. Porque para um judeu isso é humilhação. Né? Porcos e comia, vírgula. E ninguém dava nada. Quer dizer, ninguém dava nada por ele. Não dava comida, vai comer a comida que os porcos comem. As bolotas comia junto com os porcos. É humilhação demais, ponto. Versículo 17, vírgula. Caindo em si, vírgula, disse, 2 pontos. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Até os trabalhadores do pai dele têm abundância de pão. Come, se farta, vírgula. E eu aqui, passando de fome, ponto de exclamação, está exclamando. Versículo 18, levantou-me e, vírgula, irá ter com meu pai, vírgula, e disse, ei, 2 pontos, pai, vírgula, pequei contra o céu, perante ti, ponto. Olha, reconhecendo o erro. Versículo 19, já não sou digno de ser chamado seu filho, ponto e vírgula. Fazei-me como um dos
teus trabalhadores, ponto. 20, vírgula, levantando-se, vírgula, foi para seu pai, ponto e vírgula, vírgula. Quando ainda estava longe, vírgula, viu o seu pai, vírgula, e se moveu íntima compaixão, vírgula, vírgula. Correndo, vírgula, lançou-se ao pescoço, viu? E o beijou, ponto. E o beijou. E o filho disse, dois pontos, pai, vírgula, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, ponto. 22. Mas o pai disse aos seus servos, dois pontos, traz depressa a melhor roupa, vírgula, e veste, vírgula, e ponha um anel na mão, e assenta-lhe-as nos pés, e sandálias aos pés, vírgula. 23. E trazei o bezerro cevado, vírgula, e mata-o, vírgula, e comemoramos, alegramos, vírgula, porque, 24, este meu filho estava morto, reviveu, ponto e vírgula, e tinha-se perdido e foi achado, ponto. E começou a alegrar-se, ponto. 25. E o seu filho mais velho estava no campo, ponto e vírgula, vírgula. Quando veio e chegou perto de casa, vírgula, ouviu a música e as danças, ponto. 26, versículo 26, vírgula, chamou um dos servos, vírgula, e perguntou o que é aquilo, ponto. 27, e disse, dois pontos, veio teu irmão, ponto, vírgula, teu pai matou um bezerro cevado, ponto, vírgula, porque recebeu são e salvo, ponto. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar, vírgula, vírgula. Saindo o pai, vírgula, estava com ele, ponto. Versículo 29. Mas, vírgula, respondeu ele, vírgula, disse ao pai, dois pontos, eis que tem servido há tantos anos, vírgula, se nunca, olha só, se nunca traído ou tragicamente o teu mandamento, e muitos me deste um cabrito, nunca me deste um cabrito? Olha o texto, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, ponto. Versículo 30, vendo, vírgula, porém, vírgula, este teu filho, vírgula, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, que é mulheres à toa, né? Meretriz, vírgula. Mataste a um bezerro cevado, ponto. Versículo 31. E ele disse, dois pontos, filho, vírgula, tu sempre estás comigo, vírgula, e todas as minhas coisas são tuas, ponto. 32. Mas era justo alegrarmos e regozijamos, vírgula, porque este teu irmão estava morto e reviveu, dois pontos. Tinha-se perdido e foi achado, ponto. Tá bom. É necessário que isso aconteça. É misto que isso aconteça. É necessário que isso aconteça. Eu li para tu entender. Nós começamos
Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 15, nós lemos versículo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Paramos no 32. Tá aí. Bem, o título é A Parábola do Filho Pródigo. Ou Filho Pródigo. Deixo para você essa live. Bem? Então, eu deixo para você, vou mostrar para você a live que nós tratamos. E antes que eu termine a live, eu quero falar algo aqui para você que eu fui no início e algumas pessoas não pegou. E eu quero trazer aqui no final também. Eu trouxe no início, mas vou trazer no final. Qual é o significado real da justiça e da misericórdia? O ato singular de misericórdia é a compaixão, vírgula, e o estado imutável de compaixão e misericórdia, ponto. Essa é grande mísero de um Deus. Grande mísero de um Deus, que revela sua ternura perante a frequência humana. Ponto. A sua justiça consiste em sarar as feridas abertas no coração de cada homem. Ponto. Agora vamos descendo. O que significa justiça e misericórdia? Ponto de interrogação. A justiça existe que se dá a cada um aquilo que há de devido, vírgula. A misericórdia, vírgula, porém, vírgula, pede que se dê ao outro também aquilo que não há é devido. Ponto. A misericórdia pede o perdão. A misericórdia pede o perdão pelo dano recebido e pela injustiça sofrida. Ponto. Misericórdia é justiça. São duas faces da mesma moeda. Duas faces da mesma moeda. Ponto e vírgula. Uma não pode passar sem a outra. Quer dizer, uma moeda tem a cara e tem a coroa. Duas faces. Ponto. Vamos lá. Qual o verdadeiro significado da palavra misericórdia? Ponto de interrogação. Vamos lá. Misericórdia é termo amplo que se refere a benevolência, vírgula, perdão e bondade em uma variedade de contexto éticos, vírgula, religiosos, vírgula, sociais e até mesmo legais. Ponto. As 7 obras de misericórdia, vírgula, por Franz Frequente, vírgula, o jovem, vírgula, desde 1605, ponto. Tá aí para você. Se você está gostando, compartilhe aí com joinha, compartilhe se você está gostando da live, compartilhe com coraçãozinho, com 100, mais pessoas se compartilhem, melhor fica a live. Amém? Agora, para me encerrar, eu vou dar o último para você. Para encerrar. Qual é o significado real do filho pródigo? O que quer dizer? Filho pródigo é o símbolo de cada alma pecadora. Ponto. Esta parábola
esta parábola claramente demonstra que nada na terra pode satisfazer nossa fome mortaz e sede de fidelidade, ponto. A verdadeira felicidade e paz só é para ser encontrada somente em Deus, vírgula. Nosso Pai amado, ponto. Qual é o verdadeiro significado do filho pródigo? Ponto de interrogação. Aquele que esbaja, aquele que esbanje, vírgula, gasta mais do que possui ou necessita, né? Aquele que esbanje, vírgula, gasta mais do que é possível e o necessário do que necessita. Aquele que expande, vírgula, gasta mais do que é possível, aquilo que é possível, né, possível, ou necessita, ponto. Esbanjando, vírgula, gastando ou pertuário, ponto. Agora vamos. Qual é o significado da parábola filho pródigo na Bíblia? Ponto de interrogação. A palavra filho pródigo, a parábola do filho pródigo está presa na Bíblia em Lucas, Evangelho do Dr. Lucas, vírgula, capítulo 15, vírgula, versículo de 11 a 32. Ponto. De acordo com esta parábola, um homem tinha 2 filhos, vírgula. O filho mais novo disse ao seu pai, por 2 pontos, pai, vírgula, quero a minha parte da herança, ponto. Assim, vírgula, ele repartiu sua propriedade, vírgula, e ao filho mais novo o deu. Mais novo é dada, e a sua herança, ponto. Agora o último. Que foi o pecado do filho? O que foi o pecado do filho pródigo? Ponto de interrogação. A festa delimitada de Deus. A festa debilitadamente de Deus. Vamos lá, né? Obviamente, vírgula, é o pecado central de fonte de todos os problemas pelos quais o filho passou. Ponto. Os cuidados do pai foram mal interpretados pelo filho, vírgula, que achava ter sua liberdade ameaçada continuar naquela casa, ponto. Tá aí para você. Amém? Todo o significado, o que é o filho pródigo. Eu deixo para a sua vida aí, que Deus possa te abençoar e compartilhe, né? Para que você possa simplesmente, né, divulgar esta live. Se você gostou, compartilhe. Amém? Vou te mostrar uma foto, né, sobre o filho quando vai para os braços do pai. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, o filho aí, ó, nos braços do pai, voltando para os braços do pai, o filho pródigo. Tá aí, né? Para você entender, né? Agora o filho na rua como mendigo. Olha o que o pecado faz. Olha o que o pecado faz. Como mendigo na rua, destruído, né? Acabada a sua vida. Aí, ó. Amém? Então eu quero trazer para a sua vida esta palavra, para que você entenda, se você gostou,
compartilha aí, né? Coloca aí embaixo o joinha, né? O coraçãozinho, compartilhe como você achar que deve, amém? Então, se você gostou da live, amém? Então compartilhe, comente, né? Se foi boa para você, se você aprendeu nesta live, deixa o seu comentário em nome de Jesus. A live que eu estou tratando é as maiores lições de Jesus. A justiça e a misericórdia, Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 15, versículo 11, ênfase ao versículo 32. O filho pródigo, essa aqui que nós estamos tratando. Ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Para você ver, ó. Né? Sobre o filho pródigo aí, ó. Né? É essa aqui. Amém? Na próxima live, a gente vai fazer que na próxima segunda-feira, amém? Vamos falar sobre o reino de Deus. A próxima live vai ser sobre o reino de Deus. Vai ser sobre essa aqui, ó. A próxima live, que é na segunda-feira. Vai ser essa live aí que eu vou fazer, né? Sobre o reino de Deus. Amém? Então eu vou estar fazendo sobre o reino de Deus, a próxima live, né? Para você ser abençoado e aprender mais um pouquinho. Nós estamos tratando essa apostila aqui, ó. As maiores lições de Jesus. Olha aí, ó. É essa que nós estamos tratando, viu? Só para deixar aí especificamente. Para você aprender mais ainda da palavra. Se gostou, deixe o seu comentário em nome de Jesus. Amém? E na terça-feira, lá no meu canal do Facebook, eu vou estar tratando sobre essa live aqui. Estudos bíblicos, hebreus, vírgula, judeus, vírgula, israelita israelense, traço. Qual é a diferença? Ponto de interrogação. Entenda o significado de cada temor relacionado ao povo de Israel. Ponto. Vai ser essa aqui, ó. Vai ser na terça-feira que eu vou estar tratando essa aqui, lá no meu canal do Facebook. Na terça-feira vai ser essa live aqui. Amém? Porque a live sobre os 3 céus mencionados na Bíblia, ela acabou hoje. Hoje foi o fim dela, então terça-feira que vem vai começar essa aqui, ó. Passando essa terça aqui, na outra vai começar essa live, com essa apostila, bem? Para abençoar você. E lá no meu canal, né? Meu canal do YouTube, @Pastor Josué Teologia, né? Eu estou fazendo todo sábado, sem falta, no meu canal. A partir das 14 horas da tarde, você sabe qual é a diferença entre hebreus, vírgula, israelita e judeu, ponto no final. Essa aqui que eu estou fazendo lá no meu canal, amém? Que Deus possa abençoar sempre a vossa vida em Cristo. Essa apostila que eu estou fazendo lá no meu canal do YouTube. Você que não se inscreveu no meu canal, se inscreve. É rapidinho. Só botar @Pastor Josué Teologia, né? Se inscrever e apertar o sininho das notificações, né? Para você receber todo o conteúdo que o canal tem para te dar. Então tá aí. Amém? Deus abençoe a vossa vida. Se inscreva lá. Preciso da tua ajuda para tu se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal, né? Mais pessoas aqui no canal do Instagram, no canal do Facebook, no meu canal do YouTube, melhor para mim, né? Então que Deus abençoe a vossa vida em Cristo. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai. Até sábado, né? Que estarei fazendo uma live lá no meu canal do YouTube. Deus abençoe sempre a vossa vida em Cristo. Um abraço e se gostou, comente e deixe o seu comentário.